olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos pensar, filosofar e meditar juntos e problematizar mais uma ideia. Essa ideia, eu vou partir de uma analogia aqui e vai ser bem incômoda, tá? Se os seus padrões de paradigmas forem majoritariamente religiosos, isso vai incomodar bastante, mas vamos pensar. Pense o seguinte, você está em casa e você recebe uma carta, ou seja, o carteiro veio entregar uma carta. Lógico, hoje em dia, com os nossos mundos digitais, é muito mais raro que isso aconteça, mas digamos que é uma carta manuscrita da pessoa que mais te ama e que você mais ama no mundo, no universo. Ok? E essa carta imbuída do maior e o máximo amor possível que alguém pode expressar e representar por outra pessoa. Aquela é uma carta transformadora, assim, de vida. Você vai amar o carteiro por causa disso? Porque ele trouxe essa carta? Parece meio óbvio, né? Que não. Não. Ele só trouxe a carta. A mensagem não é do carteiro. E, no entanto, por que nós adoramos Jesus, Buda, Maomé? Você entendeu a analogia? Os budistas falam sobre apontar o dedo para a lua. Não vou entrar nos símbolos místicos aqui, né, e todos os seus significados, mas para quem sabe, que deduz algumas coisas aí. Mas o dedo que aponta para a lua, as pessoas ficam encantadas com o dedo, porque é um dedo maravilhoso, é um dedo de Buda, ou seja, é um ser que você fala, meu Deus, quem é essa figura, quem é essa presença que está aqui? Mas ele é só o mensageiro, o ângelos. Ou seja, o que é anjo? Mensageiro, carteiro, é um carteiro de Deus. E, no entanto, as pessoas se encantam pelo carteiro e não pela mensagem. E é muito difícil, é muito delicado falar sobre isso, né? Porque são anos e anos e anos e anos de massacre, massacre mesmo, de ideias e de visões e posições de mundo que são muito perigosas, na verdade. Quando eu adoro algo, quando eu ponho como objeto de adoração, é porque aquilo é maior, é mais sublime, é mais elevado, é mais tudo do que eu. Certo? Nossa, Jesus. Era essa a mensagem mesmo do mestre? Se abaixem, se curvem a mim, ou ele lavou o pé dos outros e veio para servir? E, no entanto, 2000 e tantos anos após a sua teórica passagem por aqui, teórica por alguns motivos, depois fica para outro vídeo, mas enfim. E aí, depois de sua passagem por aqui, as pessoas fizeram dele um culto. Ele não tem nenhuma passagem de uma fala do próprio Jesus falando: me adorem, prestem reverência. Então, de onde surge, de que lado da alma está surgindo essa adoração? E isso replicado para as outras religiões, tá? É que eu falo de Jesus como porque é uma figura no Ocidente, né? Estou no Brasil, então no Ocidente, Estados Unidos, no Brasil, né? América em geral, Europa, tal, majoritariamente seria a figura de Cristo como o maior ápice aí, né? Da espiritualidade, enfim. E é uma heresia isso aqui que eu tô falando para quem tem a visão religiosa domesticada, tradicional.
É muito difícil para a pessoa conceber isso fora desse padrão, porque foram tantos anos de massacre desse jeito, de que ela tem que adorar, pedir. E, no entanto, todas essas formas vêm de um lugar de falta, de medo, de dúvida. Então, paradoxalmente, você ficar correndo. Vou trazer uma outra história para entrar nesse assunto agora. Há uma história dentro da Cabala, eu não vou me lembrar qual era o mestre, enfim, mas coloquemos o nome dele como Jacob aqui, e o seu discípulo. O mestre estava nas últimas, no fim da sua vida ali, estava no fim da vida, nos momentos finais, agonizando. E aí tinha um discípulo perto dele que o acompanhou ali nesses momentos finais, e o mestre fala: eu vou pro inferno, eu não acredito. Eu não acredito. Aí o discípulo: que? Mas como assim, Jacob? Você foi um exemplo dentro da comunidade, ajudou, amou, trouxe significados, experiências para quantas pessoas. Como que você pode me falar uma coisa dessa? De que você vai pro inferno? Ele falou: não, você não entende. Eu passei minha vida querendo ser Moisés. Meu exemplo, eu seguia Moisés. E eu nem sequer tive contato direto com esse homem. Mas por intermédio de outras pessoas que falaram sobre ele, vai pegando. Por meio de outras pessoas que falaram sobre ele e alguns trechos do que ele deixou. E eu queria ser ele, eu queria ser Moisés. Mas eu agora, nesse instante de passagem, percebi que quando eu chegar do outro lado, Deus vai me perguntar: quanto de Jacob você foi na sua vida? Não de Moisés. Moisés foi Moisés. Eu não queria. Se eu quisesse outro Moisés, eu teria mandado outro Moisés. Eu mandei Jacob. E no entanto, se você pegar como é a estrutura de doutrinação, e na verdade para mim eu uso a palavra domesticação, porque é tornar doméstico no sentido de dominado, né? Mansinho, acalmado, controlável. Quanto de doutrinação e domesticação não foi necessária e feita para que as pessoas buscassem Jesus como ser ele, mas não no sentido consciencial que ultrapasse a pessoa, o ego. Porque factualmente, meu nome agora de batismo que meus pais me deram, e esse aqui depois eu poderia até elaborar, porque quando te dão um nome estão te dando teoricamente o seu destino e não está na sua mão, em muitas, de certa forma, numa forma simbólica, mas eu não vou explorar isso aqui agora. Então, me deram o nome de. Me batizaram por André. Certo? Jesus já foi. Já foi. O despertar dele não é o meu. Como que eu posso ser Jesus? Pessoa Jesus, né? Consciência crística é outra coisa, que é o que as pessoas confundem. Cristo não é uma pessoa, Cristo é uma forma consciencial, certo? É um estágio da alma humana de plenitude que todos podem, mas nem todos querem alcançar. Porque para alcançar esse estágio absoluto de plenitude, e que na Índia, por exemplo, o nome é Buda, mas é a mesma simbologia. O desperto, ungido, aquele que despertou, aquele que está na luz. É a mesma coisa, tá? Então, como nível consciencial,
todos, sem exceção, têm a capacidade de alcançar. O próprio Yeshua, o Rabi perfeito, falou: vós sois deuses. O que eu fiz, vocês podem e muito mais. Ele não falou muito menos, que eu sou o ápice do absoluto. Só que quem explora o Jesus real? O Cristo, na verdade, real, que habita em cada um. Então fica essa adoração. Nossa, Jesus, 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 Maomé, Buda. Vocês acham de coração mesmo, pensa, reflita com o coração. É polêmico o que eu tô falando, eu sei disso. Mas pensa com a alma, com o coração. Fecha os olhos, entra em profunda estado de vontade de querer saber. Vocês acham que Deus precisa de adoração? Sério mesmo, pensa nisso. Você acha que ele precisa de alguém falando o que ele precisa fazer? Libera minha irmã do não sei. Né? Tá entendendo? É muito delicado. É muito delicado. E aí falar sobre isso é lógico que vai mexer nas feridas de. Porque como a pessoa tá ferida, a alma dela não tá integrada, integralizada, esse tipo de ideia. Porque a única coisa que eu estou falando é lançar ideias. Eu não estou agredindo ninguém, batendo, matando. Por que ofende? Por que incomoda tanto uma ideia? Porque a pessoa se identifica com uma ideia e ela é isso. Ela se funde. Ela acha, né? Na verdade, não tem como se fundir, mas é uma ideia do ego de que ela e a ideia são a mesma coisa. E aí, se quebrar essa ideia, você quebra o ego, você quebra toda a personalidade, tudo que foi a. É quase como se você questionasse a vida inteira dela. É como se a existência dela ruísse ali por ali, naquele momento. Então, para uma pessoa que, por exemplo, né, acredita que Yeshua, né, nasceu de uma virgem, né, realmente acredita nisso, literalmente, tal. Se isso for falado, se ela realmente, né, ela tá identificada com o ego dela é aquilo, você tira o chão, você quebra o paradigma. E aí ela vai é assim, vou para não é isso que me falaram a vida inteira? Talvez não seja. Talvez não seja. E aí como que você consegue se reorganizar, e é dolorido enfrentar isso, porque a alma começa a se sentir ferida. Na verdade não a alma, mas o ego, né? Se sentir ferido, traído, né? E vem várias emoções, várias. De injustiça, impotência, como que eu. É quase assim, como eu fui enganado, por que eu fui. Não pode ser, né? Aí vem a negação, que é a primeira fase, por exemplo, que aparece no filme da Matrix, né? Você quer saber a verdade? É a pílula vermelha ou azul, né? Tal. Que é a cena clássica que se tornou aí, né? Não, quero a verdade. Aí vem a fase da negação. Ele fala: não, não é isso. Não é isso. Mentiram pra mim. Tipo, não. Você vai ter que reconhecer pontos centrais da sua alma que você achava que era real, que você dava como uma base sólida, era fumaça. Você baseou a sua vida num castelo de fumaça, de vento, de nuvem. E aí não tem como a dor não surgir. Mas é necessário. O crescimento exige certos, em alguns momentos, né? Na verdade, não precisaria. Esse assunto é longo, mas não quero entrar muito a fundo nisso. Mas não precisaria de tanta dor. Mas aí você precisaria ter uma lucidez boa para entender o porquê que é assim o processo. Vocês acham que, por exemplo, o símbolo clássico da borboleta como transformação não tem sofrimento, não tem dor, embora o processo
pode ser dolorido dentro do casulo, estranho, né? Tipo, que eu era uma lagarta, né? Que ficou aqui, tô aqui num casulo, coincide com a visão do deserto pessoal, ou noite escura da alma, que ela não sabe, não entende, dores do nada vindo e não sabe por que está acontecendo, para onde que isso está indo. É uma bagunça, que não é uma bagunça, mas pro ego, né, pra mente é uma bagunça, ela não consegue entender intelectualmente, né? Então, mas é preciso para esse processo acontecer e ela sair voando lindamente. Entende? Então, para voar, ela vai atravessar esse processo. O nível consciencial é que vai dizer se é um processo mais ou menos sofrido, dolorido, entende? Então é muito delicado, embora eu saiba que estou assumindo aqui um papel de herege, mas na verdade não aos olhos de Deus, e ele sabe disso, e nós sabemos, né? Nós, porque nós somos deuses, né? Vós sois deuses. Que não é herético, na verdade. É herético para uma forma de interpretação da religião que é corrupta, que quer barganhar com Deus. Deus, eu no passado mais, hoje em dia menos, né? Mas assim, no passado eu faço 50 Ave Maria aqui, você me dá um iPhone. Mais ou menos isso, né? Ou você cura minha tia, ou você ajuda não sei o quê. Essa é a lei do comércio, do mercado. É assim que Deus age. Delicado, entendeu? É muito. E é difícil. Aí você tentar explicar isso de uma forma tão nítida do jeito que eu tô falando, é óbvio que vai mexer, incomodar ali no centro da pessoa que tá agarrada nessa adoração, né? Ah, meu Deus superior e tal. Você é Deus. Descubra isso dentro de você, né? Onde que tá esse Deus, né? Para quem que você tá orando, no fundo? Onde que tá a sua oração? Já parou para pensar nisso? Onde que tá a sua oração? Onde ela ecoa? Então essas perguntas essenciais que costumeiramente não são feitas, pelo menos não em uma forma, digamos, majoritária de massa, assim, gera muito desconforto, é lógico. Lógico que gera, eu sei disso. Mas o desconforto é necessário. Se a partir do momento que eu acho. Vamos trazer um exemplo de um daltônico. O daltônico tem uma mudança ali genética, epigenética, né? Porque às vezes é a interação do ambiente, mas ele tem uma forma que foi regulada na sua estrutura física, a partir do seu DNA, que vê as cores de uma forma não padrão. Não é um defeito, é uma forma não padrão. O padrão, o geral, a norma, é ver de tal forma e ele vê diferente. Isso é errado, proibido, feio? É que a nossa visão é que tudo tem que ser linear e uniforme. E é por isso que na Bíblia parece que Deus manda os loucos para confundir os inteligentes, não os sábios. Os sábios não são confundidos. São os inteligentes, que se acham super inteligentes, aí Deus vai lá e vê isso aqui então. E manda os doidinhos, loucos, para quebrar esses paradigmas. E então, voltando ao daltônico, se o daltônico vê de uma forma diferente, não padrão, não tem como de fora eu tentar domesticar e falar, você tem que ver desse jeito. Eu tô falando que não é o que você vê, mas ele tá vendo aquilo.
É como se você tentasse falar pro Chico Xavier, não veja espírito. Não tem, isso aí é mentira, é tudo balela. Aí fala, mas tô vendo, tô falando. Não, 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 não. Que? Como que não... Tá entendendo? De novo, só para refrisar e talvez já encaminhando pro final do vídeo. Olhe pra carta, pra mensagem que tá vindo. Não pro mensageiro. Aliás, essa é a razão da sabedoria de Maomé, Mohammed, de não querer ser pintado e proibir ser pintado e identificado pelo seu rosto. Não é que isso é uma proibição religiosa no sentido, sei lá, moral, ético, não é isso. Não é sobre isso. É porque ele queria agir no anonimato. Não queria ser visto, reconhecido. Não é o mensageiro que é importante, é a mensagem. Não é o mensageiro. Imagina se os anjos, seres celestiais, toda a estrutura hierárquica, anjos, arcanjos, né, tem todas as hierarquias que são ditas, as potestades e tudo isso. Imagina se eles tivessem ego para, olhem para mim, olha como eu sou bonitão, olha como eu sou bonitão, me adorem. Que? É óbvio que não. É óbvio que não. É isso. Eles agem no invisível, sem ego, sem querer reconhecimento de nada. E todos esses despertos que chegaram perto dessas consciências celestiais, vocês acham que eles iam querer reconhecimento? Que todos cantassem, adorassem. Ai, meu Jesus. Cara, eu sei que parece meio ofensivo falar dessa forma. Mas é uma forma de dar uma cutucada e botar, vamos pensar um pouco. Um ser celestial de tal tamanho, como todos nós somos, mas ele já tinha alcançado níveis conscienciais muito, muito altos. Jamais ele ia pedir para criar símbolos dele sangrando, espetado numa cruz. Cara, que mensagem é essa? Vamos pensar um pouquinho. Quando eu coloco uma cruz com um homem espetado, sangrando, sofrendo, agonizando, o que eu estou louvando? Qual que é o meu símbolo? O que eu estou dizendo com a minha religião? Que eu louvo o sofrimento, a dor, a angústia, o medo. E Yeshua Ben Yosef era um homem alegre, cantante, dançante, efusivo. Ele transformou a água em vinho, não vinho na água. Ele botou sabor nas coisas. Ele não tirou o sabor para voltar pro... Estão entendendo as simbologias das coisas? E por que tiraram o sabor da vida de vocês? Por que você tem que adorar o sofrimento? Por que é feito dessa forma? Consegue imaginar? Vou deixar em aberto essa daqui. Acho que não é tão difícil, mas pense um pouquinho, né? Vou fazer uma analogia. Tem uma neurocientista que chama Anete Guimarães. E tem um vídeo dela, curto, acho que é 3 ou 4, bem curtinho, explicando a modulação neuronal a partir das nossas emoções. Ou seja, eu sinto raiva, o cérebro, o coração, começam a modular essas emoções como respostas neuronais, sinápticas, e liberam químicas, produzem certos peptídeos, né, que são microproteínas, né, microfilamentos ali de informação,
de resposta a essas emoções, certo? Então, quando eu sinto medo, não é só o meu cérebro ou só o meu coração que dispara, né? Que sente o medo. Não. Quando isso é liberado no cérebro, ele se distribui para a corrente sanguínea e vai invadir todo o seu corpo. É todo o seu sistema biológico que está com medo. Não é só o seu coração e sua cabeça. A visão ocidental de medicina é tudo separado, né? Não, é o neuro que não sabe nada, estou exagerando, mas assim, que sabe muito pouco do pé, é o cara da mão que não sabe nada da mão. Tem as brincadeiras, né? Que, não, eu sou especialista da mão direita, da esquerda eu já não. É mais ou menos isso a medicina ocidental. Não vê o ser como um ser integrado, único, que é a proposta de qualquer medicina integrativa, holística, geralmente as de cunho oriental, Ayurveda, medicina tradicional chinesa. Eu tenho que tratar o ser, não o pé dele. O pé dele é consequência de um monte de coisa que é a vida dele. Enfim, eu estou degringolando um pouco, talvez, né, os assuntos aqui, mas é que uma coisa acaba puxando outra. Então, essa adoração do mensageiro é não entender a mensagem. Até porque, repito, para que fique firme isso, Jesus em nenhuma passagem diz: me adorem, construam templos em meu nome, acendam vela para mim. Ele nunca falou nada disso. Ele falava: esqueçam o templo porque vai ruir, não sobrará pedra sobre pedra. E volte a você, descubra quem é você. Encontre o reino dos céus que está dentro de você. Reino dos céus é forma simbólica que conseguiu explicar a partir do que a gente consegue enxergar da nossa realidade, com muitas aspas, sobre algo que está dentro de você. Então, não é que tá no Pai Nosso que está no céu. Ele não está aqui então? Então se eu rezar não funciona. Se ele só está no céu. Não é? Vamos pensar e raciocinar um pouquinho? Eu estou na Terra. Ele está no céu, está lá longe, está para lá de Andrômeda, para lá de Órion. Então por que eu estou rezando? Do reino dos céus. É uma forma simbólica de falar sobre o reino dos céus que habita em você, sobre o paraíso que já está dentro de você e você não consegue acessar. Por medo, insegurança, todas essas emoções modulando a sua forma de ver. Verdade. Verdade significa qualidade de ver. É o que você consegue ver. O que você consegue enxergar. E esses mestres, voltando ao exemplo do Chico Xavier também, por exemplo, ele via muito mais. Muito mais. Ele via coisas que estão aqui, não é no reino dos céus, lá sabe-se lá onde. Não é aqui. Tá aqui, acontecendo agora. E você não vê. Porque você não tem capacidade de ver. Mas todos têm a potencialidade dessa capacidade, mas não exploram. Porque o padrão e o paradigma mental, o paradigma de ideias, é de que eu tenho que adorar. De novo, que eu tenho que adorar o mensageiro, não a mensagem. E não entender a mensagem. Tem um ditado budista que diz assim: quando você encontrar Buda, mate Buda. Ele está falando, é isso que ele está falando? Realmente, né? Eles falam de compaixão, amor, tudo, né? Como quase todos os mestres. Então é isso que ele está falando? Para você realmente esfaquear, sei lá, dar um tiro no Buda, quando você encontrar um Buda? É óbvio que não. Ele está falando, se você encontrar Buda, se você encontrar, mate-o. No sentido de não persiga esse cara. Não fique seguindo. Seguindo no sentido de quero ser ele.
Talvez conviver, lógico. Nós somos seres relacionais. Não é isso. Mas entrar em estado de adoração, você bota ele num pedestal e aí você se coloca como alguém que não jamais vai alcançar isso. E vai precisar. Eu vejo alguns vídeos aí. Não, para ser Buda, para ser Jesus, é só. Não, você tem que ter uma. Não, desculpa, só com 10 bilhões de encarnações. Não é verdade. Valmiki, em vida, era um ladrão. Matava pessoas. A história de Valmiki é muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada. E teve um encontro, enfim, a espiritualidade sempre tem essas histórias curiosas, digamos assim, meio que parecem mirabolantes, mas ocorrem. E ele tem um encontro com um verdadeiro mestre que começa a ensiná-lo sobre iniciá-lo ali nas tratativas do seu caminho para o reino dos céus, digamos. A linguagem indiana não é essa, mas é isso que está sendo dito. E Valmiki passa realmente algumas dificuldades, umas atribulações por conta das coisas que ele cometeu, e realmente aquilo, de certa forma, vamos dizer assim, tinha que ser espiado como aprendizado para ele. Mas ele alcançou na mesma vida. Osho falava isso. Então eu desconfio muito quando aparece essas pessoas, não, é que não, ele é muito especial, você não é. Ele é muito especial, ele nasceu de virgem, ele é muito especial, não tem como você. Estão te colocando lá embaixo para dizer que você não é possível. E o que o próprio Jesus falou? Vós sois deuses. O que eu fiz, você pode e muito mais. Em vida. É lógico que há um processo para isso. Você não vai sair de uma estrutura, porque isso se torna uma estrutura. É ruim falar, é meio difícil explicar essas, mas vamos dizer dessa forma, é o mais próximo. Você cristalizou certos padrões, seja de comportamento, de fala, de pensamento, tudo, num certo sentido. E aí em um minuto vai. Talvez haja essa possibilidade. Krishnamurti dizia que existia. Krishnamurti falava que há um jeito de você realizar absolutamente tudo, mesmo que você tenha feito um monte de coisa e transmutar completamente seu nível celular, cerebral, para a realização perfeita. Mas se tiver, esses parecem ser casos mais raros, mas enfim, toda possibilidade é possível dentro do universo. Mas geralmente costuma haver um processo de maturação, como o processo da borboleta, entendeu? E aí que eu me pergunto, né? Então, se há essa possibilidade nessa vida que você está agora, de resolver o que você precisa resolver, seja lá o que for, por que não resolver? Por que botar na conta de Jesus, de Buda, dos anjos, do Metatron, né? do Gabriel, do Uriel, do Zadkiel, de todos, né? Qual a sua responsabilidade nessa história? Quem é você? É a pergunta clássica. Quem é você nessa história? Então, tudo isso para dizer, e sendo polêmico, eu sei que quando você adora algo, quando você põe algo em objeto de adoração, você perdeu o caminho. E é verdade.
Você se descolou como ego da sua própria trajetória. Deus não quer outro Jesus igualzinho. Senão ele tinha feito. O poder é irrestrito da fonte à criadora. É irrestrito. Faz o que quiser. Teria criado. Vários. Enfileirado assim. Igual como é que fala? Indústria, né? Em linha de série. Mas ele não quer uma ele tem tanto respeito e amor por você que ele te fez único. Único. Ele não quer que você seja Jesus. Tá entendendo isso? Ele não quer que você adore Jesus. E nem ele. Não quer. Ele quer que você seja você. No máximo do seu esplendor, da sua potência de vida. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Se ele quisesse que todo mundo fosse goiaba, todo mundo ia ser goiaba. Não ia ter maçã, pera, uva. A natureza por si só abundante e diversa. A ideia é diversidade. Se o paradigma fosse vamos todos ser Jesus, ele tinha feito um monte. Não precisava de pera, uva, maçã, salada mista. Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista. Entendem? E aí, de novo, eu sei que pega em pontos aí de, né? Uma outra pessoa que eu conversei levemente, tentei ali, né, alguns assuntos assim. Você sabe que isso é meio desrespeitoso, né? Como se... A quem que eu tô desrespeitando? Ao falar que a mensagem de qualquer mestre é seja você. Não adore nada. Não adore nada. Nem Deus. Porque ele não precisa de adoração. Ele precisa da sua alegria, da sua potência. Uma criança, você não precisa ensinar ela a ser alegre. E, no entanto, a gente passa anos indo para terapeuta para tentar voltar a ser alegre. Entendem a esquizofrenia? Aqui, esquizofrenia... Esquizo, dividido, frenes, plexo solar para os gregos. Tá? Então, às vezes eu uso termos, algumas pessoas já... Ah, que ofensivo. Cara, esquizofrenia significa você está dividido. É uma pessoa que está com frenes, porque eles achavam que eles tinham o timo aqui, o frenes, por isso que é frenético. Alguém frenético. O frenes muito agitado. É alguém que está com o frenes, essa parte aqui do corpo, dividida, rachada. A gente pode dizer, não é o coração, mas é como se fosse, né? Então, essa região. O que para os indianos é o chakra cardíaco, mas não é o coração em si, o órgão. Ele responde por essa região, tá? Então esse frenes, esse chakra, vamos dizer assim, na linguagem indiana, tá dividido, tá esquizoide, né? Esquizodividido em grego. Então é esquizofrênico. A gente divide a criança, destrói com quem ela é, domestica, às vezes não necessariamente pela religião, mas domestica, tira as potências dela, tira a alegria dela. Vejam entrem numa sala de crianças e vai ver com cada idade, 3, 4, 5, né? Vai subindo. Vai vendo como que o sorriso, conforme sobem os anos, o sorriso que vai descer. Fizeram um estudo disso no cinema. Pegaram crianças de várias idades, de várias faixas etárias, e a partir dos 13, 14, nenhuma respondia mais emocionalmente, digamos assim, ao filme que estava acontecendo. Então a criança pequenininha lá assistindo,
enfim, né? Espontâneo. Você não precisa ensinar. A pior, desculpa falar meio chula que eu vou falar, a pior merda que eu descobri recente sobre as crianças é a educação. O Sadhguru, que é um dos mestres que está vivo aí, um mestre assim, liberto, está vivo e atuando na Índia. Ele falou que ele nunca levou a filha dele para a escola. Nunca. Nunca. E nem ficava ensinando nada a ela. Deu autonomia. O que você gosta? A menina hoje acho que fala 7 ou 8 idiomas diferentes. Uma coisa assim. Excelente. Nível excelente intelectual. Por quê? Porque a educação tem que nivelar e tornar todo mundo homogêneo, pasteurizado. Só que às vezes o potencial daquela criança não é ficar explorando o círculo de, sei lá, a equação do círculo do não sei que lá, mais Bhaskara e não sei, né? Não é o potencial. Então, quais são as potencialidades dela e da autonomia para ela ir atrás do que ela ama, de coração, que ela quer se realizar naquilo? E, no entanto, a nossa educação é de matar, assim, ó, é trucidar qualquer potencialidade que não seja a de domesticar. Esse nosso modelo foi fundado, de educação, foi fundado na Áustria para domesticar, como eu gosto de falar, para domesticar soldados do Império Austríaco. Então, é um modelo cala a boca, tem uma hierarquia, né? O professor sabe mais. E eu já dei aula diversas vezes e eu vejo que em vários momentos os alunos sabem muito mais que eu em várias coisas e me ensinam muitas coisas que você sequer desconfia. Então essa ideia de que alguém sabe mais é bem peculiar, né? Então ele está num posto elevado. Se você for em escolas antigas, tem até uma elevação física mesmo, que o professor está acima. Isso é para mostrar mesmo. É o que o Foucault chamava de microfísica do poder. Você mostra, né, na arquitetura, nas formas de construção, de como as coisas são feitas, quem está acima, quem está abaixo. Senhores e senhoras. Então, é óbvio que falar isso incomoda. Porque a gente olha para trás e fala, porra, quantas potencialidades, quantas potenciais não foram matados dentro de mim? Eu podia ser cantor, sei lá, podia ser... Eu não, André, né? Tô falando um exemplo aí. Podia ser, sei lá, astronauta, podia ser N coisas, né? Podia atuar com várias coisas. E homogeneizaram, né? Colocaram uma educação de massa para domesticar e ter o básico do básico, majoritariamente assim, para ser um cidadão bom e exemplar. Né? Mas Jesus não era, por exemplo, um cidadão bom e exemplar. Com certeza não. Né? E essa história é silenciada, né? O que passam, né? A Igreja Católica fundada 300 anos depois dele, que nem teve contato com ele direto, fala em nome dele coisas que não são ele. E quando pega documentos que contradizem, né, toda essa história que foi gerada de domesticação, eles queimavam documentos. Isso é bem, isso já é bem sabido. Não estou falando nenhum mistério, segredo aqui. A igreja queimava mesmo documentos que atestavam coisas que contrariavam a imagem que estavam construindo de Jesus. Então, assim, tem um físico que diz que a informação nunca pode... E Cristo falava isso também. O oculto nunca ficou oculto para sempre. Um dia ele é revelado. Mas, na prática hoje, né, quantos textos será que não foram
queimados com saberes e com potenciais absurdos que poderiam efetivamente ajudar as pessoas, e foram queimados pela própria igreja que se diz de Cristo. Então, algo nessa história, como diz Hamlet, algo de podre no reino da Dinamarca, né, senhores? E aí quando o príncipe quer botar o dedo na ferida de que tá podre o reino, o lado podre vai se rebelar. Mas lógico que vai. Se rebelou contra Jesus, né? A elite religiosa e econômica da época fez de tudo para tentar matá-lo, né? Mas ele tinha pessoas que amavam muito ele, conseguiram tirar ele da Galileia depois da crucificação. Então, entendem? São que tipo de histórias são criadas, né? E por que elas são criadas? Quais são as intenções dessas histórias? Eu deixei um ponto solto aqui, voltando lá ao vídeo da Anete Guimarães. Então, as emoções que são liberadas, por exemplo, a televisão passa majoritariamente, tem uma ou outra notícia ou ideia que não seja isso, mas majoritariamente coisas que a gente chama de negativo, né? Então, que gerem medo, que gerem angústia, sofrimento. E o marketing digital de 300 anos depois de Cristo sabia disso. Então, fala, vamos criar um símbolo aqui que represente, que ao ver, abaixe o nível das pessoas. E aí a NET fala sobre, se você assistir 5 minutos, 5 minutos, né? Esse é o Masterchef, que você que vai ser comido. Literalmente, mas enfim. Se você pegar os 5 minutos de notícias ruins de um noticiário e você não estiver bem centrado, equilibrado, né, emocionalmente, consciente do que está acontecendo, com as suas defesas, o seu sistema imune cai por 5 ou 6 horas. Eu não lembro, mas se era 5 ou 6. 5 minutos. 5 minutos. Estão entendendo ou não? 5 minutos de um noticiário ruim. Porque esse noticiário ruim vai gerar medo, que vai gerar angústia, que vai gerar raiva, que vai gerar os padrões mais baixos, né, das emoções, assim. Aqueles padrões mais densos, mais ruins, assim, digamos, né? A gente chama de ruim, né? Não tem bom ou mal, mas é os padrões mais pesados, né, ali. E isso vai passar para sua corrente sanguínea. E o primeiro sistema que responde à captação dessas emoções e, consequentemente, liberações, né, dos peptídeos, dos neurohormônios e tudo, é o sistema imune. Olha que graça. Então, isso é pensado, tá? Isso é estudado. Não é papo de... Quer dizer, também é papo de místico, mas não é só. Isso foi medido em laboratório, eles fizeram todos os estudos, né? E os glóbulos que atuam na defesa primária do sistema imune passam a não responder de forma melhor, eficiente lá em, não lembro, 50% a menos, uma coisa assim, tipo, é uma coisa absurda. Então, assim, primeira dica, se você está num processo de cura e evolução, desliga a TV. De coração, você não vai morrer. Só desliga. Vende, dá pra alguém. Mas gastei 20 mil reais na minha TV de LED, plasma, que dança e frita ovo e compra na Shopee.
Pode dar. Vale menos do que a sua saúde. Ou você prefere, né, nos próximos anos gastar 50, 100 mil reais num câncer, para tratar um câncer e tal, né? Ah, tem o plano. Tá bom. Somos livres. Somos livres a fazer o que nós quisermos. Mas a partir do momento que nós fizermos o que nós quisermos, também assumimos as consequências das coisas que nós fazemos. Sejamos responsáveis. E aí não põe a culpa no Lula, no governo, no PT, no Bolsonaro, na Dilma, no Temer, na Lua. Ah, não, é porque ontem foi Mercúrio retrógrado e ontem foi... Sempre tem alguma coisa que você pode botar o dedo de culpa. Sempre tem. Não, porque... Sei lá, veio um guaxinim aqui, né? O Igor Guimarães, não, veio um guaxinim aqui, comeu aqui as roupas, aí tô sem roupa, não dá pra sair. Sempre você acha alguma desculpa, pode ser a mais nonsense, mas que pra você faz muito sentido. Nossa, não, vai por causa disso. Aí você não olha pra sua autorresponsabilidade. E é o governo, é o PT, é o Trump. Senhores, o caminho da responsabilidade e o caminho de Cristo é muito, muito mais estreito e mais difícil para quem não tem lucidez, tá? E aí vai ficar esse Cristo morto, crucificado, Salvador. Ele nunca não tem uma passagem dele falando: eu sou o Salvador de vocês. Pecado original. Ele foi estudar na Índia e provavelmente no Egito, foi iniciado nos mistérios do Egito. O indiano fala em karma, tipo assim, você fez algumas coisas na sua vida, você gerou consequências aí pro seu espírito, e isso vai ter que ser rebalanceado depois. Mas não por pecado, moralismo, pecado original. Quer dizer, você já nasceu fudido. Essa história de Saulo, né? É a história de Paulo. Nietzsche, olha que curioso, Nietzsche. Para quem conhece a obra de Nietzsche, né? Ele tem algumas passagens no seguinte sentido, que ele fala assim: eu culpo Saulo pela destruição de Cristo. Senhores, a igreja não é favorável. Aliás, se Yeshua, eu já falei em outros vídeos aqui, mas retoma essa ideia. Se o Jesus mesmo, o Yeshua, né, com a consciência crística que ele tinha, retornar para cá em outra forma, né, em outra aparência, sei lá, ele vai ser excomungado ou morto de novo, perseguido. Ele nunca falou para pagarem dízimo. Ele falava pela liberdade dos seres, mano, de todos os seres. Como que... Não, se prendam a mim, me adorem. Então algo de errado não está certo nessa história. Mas o vídeo ficou longo. Espero que de coração isso te incomode, né? Se você tem sangue, né? Se você tem... Eu gosto muito desse vídeo do Clóvis, que ele... Tenha sangue, reaja. Estão cagando na tua cabeça, filho. Estão cagando na tua cabeça. Ah, tá, é isso. Eu costumo brincar com algumas pessoas mais... Pão de batata, risole. Lembra? Pra quem já assistiu esse vídeo aí, né? É isso, entendeu? Você fica lá... pão de batata. E aí o cara põe a história que ele quiser, ele põe o programinha que ele quiser. A história simboliza programas existenciais, ele põe a história que ele quiser, que são geralmente favoráveis a ele, que não eram as histórias de Cristo, Buda, Maomé, Lao Tse, Chuang Tzu. Esse tipo de ser, ele quer a liberdade, pode ir, filho. Voa, passarinho. Não vou te dar dinheiro. Tá bom.
Ah, não vou. Tá bom. Liberdade. Total, absoluta. Faça o que tu queres e será da lei. Mas também respeite a lei depois que ela vier cobrar. A pessoa planta abacate e quer colher cenoura, né? Sabe como é que você planta abacate e colhe cenoura? Você deseja um inferno para os outros. Ah, fulano aquilo, esse aquilo. Ah, que você vai para ali, que vai ser aquilo. Ah, que aquilo. Né? Então você deseja um inferno para todo mundo. Aí chega de noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Você deseja o inferno para todo mundo e quer viver no céu. Como? Me explica. Se você conseguir isso aí, me explica, porque a lei não funciona assim, não. Não. A mesma medida que você usar para os outros, você vai ter para você. É simples assim. Julgando será julgado. Maltratando será maltratado. Pode não ser na mesma hora, tá? Ah, eu fiz aqui um crime perfeito. Ninguém viu. Ninguém viu. Vai lá, continua. Não é no sentido de assustar. É que é uma lei. É um campo. É um campo informacional. De energia. Eu sei que essa palavra energia às vezes parece, né? Mas é um campo de energia. En ergon. Colocar em trabalho. É uma energia que coloca as coisas em trabalho, em funcionamento. A partir do momento que você lança ódio, isso vai ter que ser retrabalhado, transmutado, mudado, enfim, né? Dentro do campo. Então é a lei da colheita. É o que plantou vai colher. Não tem jeito. Mas isso é. Acho que já o recado foi dado. E vamos pra frente, vamos em frente, de coração. Eu sei que são assuntos polêmicos. Mamilos são polêmicos. Mas mesmo os mamilos sendo polêmicos, às vezes a gente precisa mostrar o mamilo, né? Porque tem muita coisa que vocês estão tomando para si que não é de vocês, assumindo histórias que não são muito benéficas para você. E é lógico que isso tem ressonância. A gente está vendo o que está acontecendo, né? Em vários âmbitos aí. Então você vai habitar o mundo que você proporciona para si e para os demais. Por isso não desejo o inferno para ninguém. Vai pro inferno. Nossa senhora. Recado dado. Mensageiro se retirando. Que fiquem com essa carta, que ela possa de alguma forma incomodar, fazer sorrir, trazer novas perspectivas, talvez. Então, que essa mensagem possa trabalhar dentro de você. Qual é o seu papel dentro desse campo de ilusão? Para onde que eu vou construir o filme da minha vida? Para onde que eu vou desenrolar ali aquela película de filme? Para onde que eu vou encaminhar os meus quadros né, por segundo para montar a história da minha vida? Qual é a história real da sua vida? Seguir e adorar Jesus, Buda, Maomé, Shiva, Krishna, Ganesh. Ah, ah, ah. Será que é isso mesmo? Um Deus absoluto precisa de adoração? Ah, vou criar uns seres para ficarem me adorando. Ué, se a proposta dos homens é perder o ego, vocês acham que Deus tem ego? Fica aí as incógnitas pra gente refletir um pouquinho, tá? Gratidão se você chegou até aqui.
Um vídeo desafiador, um vídeo polêmico, mas também necessário. Gratidão por essa visualização, que você de alguma forma consiga trazer alguma coisa para sua vida de prático, real, e não apenas meramente intelectual, embora seja legal também a parte intelectual. E uma ótima jornada. Qualquer coisa, deixa um comentário aí. Enfim, se quiser divulgar essa mensagem, não olhem pro carteiro, tá? Olhem pra carta. E aí, as pessoas se apaixonam pelo carteiro, né? É muito esquisito. Muito esquisito isso. Mas tá bom. Gratidão, gente. Que paz no coração de vocês. Que vocês possam seguir a jornada com o máximo de plenitude e potência que a sua alma pede. E até mais. Valeu, gratidão.